Oi, gente! O vídeo de hoje é sobre alimentação na quarentena e convidamos o nutricionista Igor para falar sobre compulsão alimentar e sobre como fortalecer a imunidade nesse período. Igor, e a primeira pergunta é: compulsão alimentar, como evitar os gatilhos? Quando a gente pensa em compulsão alimentar, certo? Existem algumas maneiras de a gente reduzir, né, os gatilhos com relação à compulsão alimentar, tá bom? Alguns deles são o seguinte: beber bastante água. Quando a gente pensa em hidratação e aumento do consumo de água, isso vai fazer com que a gente melhore funções do nosso organismo e, consequentemente, também uma sensibilidade maior à questão de fome e saciedade. Comer bastante alimentos fontes de fibras, tá bom? Frutas e verduras principalmente, para dar mais saciedade mesmo. Evitar o excesso de alimentos industrializados, tá bom? A maioria deles são alimentos muito palatáveis, a gente acaba comendo demais, tá bom? Então ter bastante cuidado com esses alimentos. Praticar a atividade física vai fazer com que nós tenhamos uma liberação maior de serotonina, de endorfina, um bem-estar maior e, consequentemente, esses episódios de compulsão alimentar podem reduzir, tá bom? E por último, mas não menos importante, acho que talvez até o principal, evitar restrições alimentares severas. Então, quando eu restringo demais a minha alimentação, digo que não posso comer alimento X ou Y, aquele alimento ganha um poder muito grande e isso acaba fazendo com que o meu desejo por ele aumente. E no caso de um episódio de compulsão alimentar, eu vou acabar comendo aquele alimento que eu tendo a restringir de maneira desordenada, de maneira exagerada, tá bom? Então essas são algumas dicas. Igor, quais são os principais alimentos para fortalecer a imunidade, mesmo dentro de casa? A nossa imunidade aí, ela pode ser regulada por vários fatores, certo? A questão da atividade física auxilia a melhorar a imunidade. Estar bem psicologicamente também é um fator importante para a nossa imunidade. E a questão alimentar. Na minha alimentação, algumas vitaminas e minerais auxiliam nessa regulação. Principalmente aí a vitamina C, o mineral zinco, a vitamina D, certo? A vitamina E, tá bom? Quando eu falo de alimentos fontes, por exemplo, fontes de vitamina E, eu tenho principalmente óleos vegetais, aí teria o azeite, poderia ser o abacate, uma opção também, tá? Ovo, com fonte de vitamina E, castanhas, nozes, podem ser excelentes alimentos fontes de vitamina E, leites e derivados, que são fontes de vitamina E e podem também ser fontes de vitamina D, alguns são até fortificados com vitamina D também, tá bom? E peixes, enfim. Quando eu trago para a vitamina D, eu tenho principalmente peixes, né? E leites e derivados, tá bom? E aí vale ressaltar que a vitamina D a gente precisa ativá-la, né? Com a luz do sol, com os raios solares, tá bom? E aí, vitamina C, acerola, limão, frutas cítricas em geral, certo? O caju é uma fruta que tem bastante vitamina C. E no zinco, principalmente as carnes. Carnes, castanhas também, certo? Leguminosas, tá bom? Esses são os principais alimentos que a gente tem aqui para melhora de imunidade. E a terceira perguntinha é: quais os alimentos a gente deve evitar consumir para não ter problemas com gastrite, hein? Quando o assunto é evitar gastrite, algumas dicas, né, interessantes seriam a gente comer quantidades adequadas de alimento. Então, evitar somente os excessos. Grandes quantidades de alimento dificultam a digestão e no longo prazo podem facilitar o surgimento da gastrite, assim como o excesso de alimentos gordurosos. Então, o ideal é a gente evitar o excesso de alimentos gordurosos, tá bom? Mastigar muito bem os alimentos. Quando eu mastigo bem os alimentos, a minha digestão ela é facilitada e, consequentemente, o meu corpo não precisa produzir mais ácido ou mais enzimas digestivas de maneira excessiva para que eu consiga digerir aquele alimento, já que eu não fiz a mastigação de forma correta, tá bom? Evitar, gente, o excesso de álcool. Álcool, bebidas alcoólicas, em geral, são bastante prejudiciais ao nosso estômago, certo? Ao nosso trato gastrointestinal como um todo, tá bom? É bem agressivo na questão da mucosa, de reduzir a nossa proteção estomacal e, consequentemente, facilitar o surgimento da gastrite, tá bom? Essas são algumas dicas, tá? A gente sabe que outros fatores, como a própria atividade física, pode ajudar, tá bom? Beber bastante água ao longo do dia, não junto da refeição, mas o básico para a gente evitar a gastrite é isso, tá bom?
Igor, qual o perigo de fazer dietas malucas nesse período de quarentena, hein? Durante esse período de quarentena, muitas pessoas acabam realmente ganhando peso, embora não seja o ideal, mas pode acontecer. Por quê? Muitas delas estão parando ou reduzindo muito a quantidade de atividade física, né? Se comparado ao que elas faziam antes da quarentena, devido à questão da ansiedade e da ociosidade, porque muitos estão ficando em casa, a gente acaba comendo mais mesmo, pode acontecer, certo? E aí, no desespero de estar ganhando peso, muitas pessoas acabam recorrendo a dietas muito restritivas, dietas malucas, né? Então, essa restrição severa na alimentação, o principal impacto dela seria na imunidade, tá bom? Uma queda da imunidade e, consequentemente, uma queda da minha resposta do sistema imunológico a um agente infeccioso, uma patologia, por exemplo, o próprio Covid. Embora ter uma imunidade alta não garanta que eu não vá ter a doença, ela garante o quê? Que o impacto dessa doença no meu organismo seja menor. Então é interessante a gente ter o cuidado de não restringir muito a alimentação, porque caso eu venha a ser contaminado, se eu tiver com a imunidade muito baixa, a resposta do meu organismo vai ser mais fraca, consequentemente a doença mais forte, entendeu? Eu posso acabar tendo mais sintomas ou sintomas mais graves. Então, muito cuidado com restrições alimentares durante a quarentena.